Bora lá, fiel, fazer a reação aqui do jogo aberto. Ronaldo Giovanelli e Renata Fã trouxeram informações exclusivas aí do Corinthians, que enfrenta o Novo Horizontino já pelo Campeonato Paulista. Jogo da vida, ganhou, passa pra final, perdeu, tá fora. Confirmaram aqui o provável time que o Corinthians vai entrar em campo e também falaram da contratação aí do Timão, que é o Jess Lingard, aquele mesmo ex-Manchester United. Todas as informações da contratação do Timão aqui nesse vídeo. E você acha que o jogo contra o Novo Horizontino vai ser pedreiro ou vai ser um jogo fácil? Deixa sua opinião aqui nos comentários, bora repercutir aqui tudo sobre o Corinthians, já sabe, né? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, pra sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Paulistão, semifinal, de um lado, Novo Horizontino, a melhor campanha da primeira fase, contra o Corinthians do Ronaldo. O ataque do Novo Horizontino começou a avançar antes mesmo da bola rolar neste sábado. É inacreditável esse negócio no futebol brasileiro. Às vezes as equipes que mais investem, mais trazem jogador, mais pagam salários exorbitantes, são principalmente equipes que não cumprem em nada daquilo que foi proposto. Anderson Moreira não citou nomes, só que a mensagem ficou bastante clara. A dívida corintiana chega a quase 3 bilhões. Mesmo assim, o Timão mantém uma folha salarial de 23 milhões de reais mensais. Já o Novo Horizontino, sem déficit relevante, tem débito de cerca de 1,5 milhão ao final do mês, praticamente um terço do que Memphis Depay recebe. Se dizem grande, mas tem pensamento extremamente pequeno em termos daquilo que é correto numa administração, numa forma de pensar. Outro valor pode entrar nesta folha. Lingard está perto de fechar com o Corinthians. O meia inglês de 33 anos de idade se destacou na sua passagem pelo Manchester United. Ficou no Red Devils de 2015 a 2020. Hoje defende o FC Seul, da Coreia do Sul, há 2 temporadas. Ele chegaria sem custos com contrato até o final desta temporada. Mas como números não entram em campo, os dois elencos medem força neste sábado para ver quem avança a final do Campeonato Paulista. As duas equipes entraram em campo nessa quarta-feira. O Tigre venceu por 4-0 o Nacional do Amazonas pela terceira fase da Copa do Brasil. Já o Corinthians, sem seus titulares, empatou com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tanto nós quanto o Novo Horizontino jogando uma partida agora na quinta-feira e tendo que jogar 2 dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo, tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim, deslocamento grande para uma decisão 2 dias e meio depois. Então eu acho que a gente tem a agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que nós estivéssemos em campo com 2 dias e meio novamente. Dorival tem alguns problemas para montar os 11. Yuri Alberto, Matheus Pereira e Caio César ainda não têm condições de jogo. Um provável Corinthians é com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, Carrídio e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. Anderson Moreira também tem desfalques. Renato, Marlon e Hélio Borges não jogam. Os 11 que devem começar são Jordi no gol, Alvarino, Eduardo Bock, Dantas e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho, Maicon e Rômulo e Robson no ataque. Aí as possíveis escalações de Novo Horizontino e Corinthians: Ronaldão sem Yuri Alberto, que é a grande referência no ataque do Timão. Qual seria a sua escolha? Você iria com Guinegão, com Vitinho? Porque de resto, a gente sabe que o Corinthians defensivamente vai muito bem. Tem o Breno Bidon, que é um jogador que logo, na minha opinião, vai ser vendido para a Europa, tá muito bem. Mas o Corinthians, em um jogo só, precisa superar o Novo Horizontino, que não é bobo de jeito nenhum. Não, e não é aqueles jogadores... O Novo Horizontino não tem aqueles jogadores que jogam a bola pra lateral e fica... Vamos lá! Você tá falando dos jogadores da Portuguesa. Deixa o cara vibrar com o lance dele, O cara tá concentrado, o cara tem que estar concentrado. Um jogo só Eu gosto de gente que vibra. Eu sou ao contrário de você, o cara que... Você tem que isso me vibrar passa. Eu em casa eu vibro junto. Sim, mas depois que você ganhou o jogo, a preferência é pro final do jogo, gente. Então, esse Novo Horizontino é esse time que eu tô falando aí. É um time concentrado, é uma zaga boa, um goleiro atento. É um time que tá bem treinado pelo Anderson aí, mas já falou besteira também no meio da semana. Mas é um baita de um treinador. Qual é a besteira que ele falou? Diga.
O quê? A besteira que ele falou. Mas O Corinthians aí. tá devendo. Tá aí. Que ele acha que quem deve tem que pagar. Isso é uma besteira? O papel dele é treinador. Quando ele virar contador, administrador, a gente vai comentar sobre isso. Então é o seguinte, sobre o jogo. A defesa bem postadinha, agora você falou... Então vou falar do Corinthians. O que tem o Corinthians? Tem uma zaga fortíssima que vai estar à disposição, um meio de campo forte também, e um ataque que vai com o Guinegão, sim senhora. É Memphis Depay e Guinegão. Então o Corinthians vai forte também pra essa disputa aí, no sábado à noite, e vocês não desapareçam do grupo, tá? Não quero ver ninguém... Nós estaremos firmes nos embalos de sábado à noite. Pode ficar tranquilo. E o jogo é jogado na Maria Pescada e o Corinthians está indo atrás pra fazer o resultado. Falando em ir atrás, e Jesse Lingard, desse reforço, que pode estar chegando ao Corinthians. Tava negociando com o Remo, ninguém entendeu nada, não deu certo. E o Corinthians agora está aí. Travessou. Yes, bebida, yes, thank you so very much. Lingard. Speak for me, é Lingard. O tradutor dele vai ser o Memphis Depay. Exatamente, você viu aí os gols, nem precisa nem falar, olha lá, o cartão de visita tá aí desse menino. Olha lá, eu sei que vocês gostam muito do Thales Magno, que vocês gostam muito do Vitinho, Pedro Raul, mas tá aí esse menino chegando. Por que você fala vocês, coloca no plural? Fale por você. Palma Fala por você. Cara, daí eu espero. Aí o Lingard, esse menino veio pra fazer gol, Cicinho. É nada. Veio aqui pra passear? Veio pra fazer gol mesmo, mas vamos ver se vai fazer. Língua ou língua? Não, mas vamos ver, né, agora, né? Porque no Brasil tudo pode mudar, né? Vai ser legal, a gente vai ver o Zacaria. E aí vai ver também o Lingard. Vai ter festa aqui do Jogo Aberto, sair gol e passe desses meninos. Tá virando lugar de turismo. Inglês, holandês. Corinthians. Pode começar a ficar com medo, Cicinho. Vamos falar do Timão porque o clube está contratando Jesse Lingard. O meia inglês ex-Manchester United. Que loucura é essa? Eu vou te contar nesse vídeo. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas será que é uma boa Jesse Lingard? Esse cara já tem um tempo que ele não performa em alto nível na Premier League, mas é um jogador que está no nosso imaginário. Ele chegou a desempenhar um nível muito interessante na Premier League, na seleção inglesa, jogador de Copa do Mundo, Manchester United. Opa, o que está acontecendo? Mas que jogador é esse que está vindo para o Corinthians? Vamos lá, vamos por partes. A informação foi dada primeiro pelo meu irmão André Hernan, lá da ESPN, depois confirmada por todos os portais, da negociação com Jesse Lingard. O jogador que inicialmente foi oferecido ao Remo, o Remo estava negociando, conversando com o staff do jogador, e o Corinthians meio que atravessou o negócio, porque pensou o seguinte, peraí, se o Lingard está livre no mercado, está negociando com o Remo, o Memphis, que assim como ocorreu com o Zakaria Labiad, também jogou com ele, também tem relações, peraí, vamos ver se esse cara não quer vir para cá, vamos ver quais são as condições do negócio, a janela não fechou ainda, vai fechar agora dia 13 de março, e o Corinthians está no mercado, sabe que a temporada é longa, precisa de... como a gente vem falando, né, mais robustez no seu elenco. Então, quanto mais opções, melhor. Mas sabemos também que a realidade financeira do Corinthians é muito diferenciada. Então, você precisa de quê? De quê, meus amigos? Criatividade. A chamada oportunidade de mercado. É você ser inventivo sem ser inventor. É buscar alguma coisa que esteja fora do padrão. É pensar fora da caixa. E é isso que o Corinthians está fazendo com Jesse Lingard. Vamos lá. Acho que todo mundo conhece, ou a maioria conhece. Para quem não conhece, quem é Jesse Lingard? 33 anos, uma idade ok. Você, obviamente, já começou a encarar um novo estágio da carreira, mas não acho que seja um aposentado, tá? 33 anos, para mim, não é um aposentado. O Gabriel Paulista tem 35 e está correndo que nem um garoto aí, defendendo as cores do Corinthians. Então, depende muito. Tem jogador de 27, 28 anos que não quer mais nada com a vida. Como eu disse, esse jogador, ele já jogou um altíssimo nível de futebol. Para a Europa, para a principal liga internacional de clubes do mundo, que é a Premier League. Depois do Manchester United, onde ele jogou inclusive com o Memphis Depay, em que ele foi muito bem,
Ele rodou por outros clubes menores da Inglaterra, mas todos conhecidos. West Ham, Nottingham Forest, tem mais um que eu estou esquecendo agora. Ele rodou por esses clubes. E mais recentemente estava no futebol da Coreia do Sul, onde o Son, inclusive, né, que é um sul-coreano, joga na Inglaterra. Agora acho que até não mais, né? Mas enfim. No FC Seul ele estava. E, cara, ele teve bons números por lá. Teve bons números. Inclusive a rapaziada da J-League Brasil, se você quiser seguir aí do meu parceiro Matheus, lá no Twitter, nas redes sociais, né? Se você botar os perfis da J-League Brasil, ele acompanha muito futebol asiático e em vários momentos o Lingard enfrentou clubes japoneses e ele fez uma análise muito bacana sobre o desempenho dele, que ele considera como muito interessante. O Lingard, inclusive, ele tem uma média de mais de 30 participações em gols em pouco mais de 60 jogos. Então, vamos lá. Ele tem 19 gols e 11 assistências. Isso dá exatamente 30 participações em gols em 67 jogos. A gente está falando de uma média de quase uma participação em gols a cada 2 jogos. Não joga 90 minutos em todos, evidentemente. Não teve lesões graves recentemente. Estava no futebol, até a gente conhece, competitivo, mas obviamente sem comparação com o futebol europeu e sul-americano. Beleza? Beleza. Não joga desde o final do ano passado, estava livre no mercado, livre de custos e está vindo aqui para se aventurar no futebol brasileiro. O Memphis Depay, por exemplo, que é um jogador que também já adquiriu um nível interessante em termos internacionais, jogador de Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid, também com uma ótima rodagem, o maior artilheiro da seleção holandesa, chegou aqui e a gente viu a capacidade que ele teve de influenciar no time, não só dentro de campo, fora dele também, mas dentro de campo especialmente, um cara que fez a diferença. Você pode discutir os valores, mas o Memphis veio aqui e fez a diferença. Eu acho que eu posso comparar. Porque o Memphis Depay, ele também sempre teve um cartaz muito grande, mas muita gente imaginou que ele fosse ser maior na Europa do que ele acabou se tornando. Só que aí ele chega no Brasil, o que ele faz? Protagonista de um dos maiores clubes do Brasil. Então, assim, o Lingard, eu posso entender que ele já não desempenha no alto nível, no mais alto nível do futebol mundial há, sei lá, algumas temporadas. Posso entender isso. Posso entender que ele estava no mercado já não tão competitivo e não tão protagonista. Posso entender isso também. Mas eu preciso entender que aos 33 anos, um cara que atingiu o nível que ele atingiu, com a qualidade que ele tem e a experiência que ele tem, ele também pode chegar aqui e fazer a diferença. Claro que sim. Porque esses jogadores, eles têm um nível muito diferente. Eles enfrentaram adversários muito superiores. Eu estou falando de um cara que defendeu a seleção da Inglaterra em 2018, que tem gol em Copa do Mundo, que jogou na seleção inglesa, que jogou na Premier League durante muitos anos. Esse cara, e até pela qualidade que ele tem como um meia para servir os companheiros, mas também como um cara avançado, que pisa na área, que faz gols, que dá assistência. Esse cara pode ajudar muito, gente. Muito. Eu não entendo a resistência de alguns a essa contratação. Primeiro que você traz um fato novo espetacular. Um cara com história na Premier League, na seleção inglesa. Um cara que já vem por indicação do Memphis Depay, ou seja, ele já chega um pouco mais adaptado. Que pode fazer várias funções do meio para frente. Seja na meia armação, seja aberto pelos lados, seja como segundo atacante, seja mais pisando na área. Sabe o que eu acho que ele pode fazer no Corinthians, de Dorival? Ele pode ser o que hoje é o Vitinho. O Vitinho nada mais é do que um meia atacante, que muitas vezes se aproxima do centroavante, ou joga um pouco mais aberto pelo lado, mas mais centralizando o bico de área para ser um cara mais próximo do 9. Eu acho que o Lingard pode ser exatamente esse cara, porque eu não vou achar que ele vai concorrer com o Garro e o Bidon. O Corinthians tem esses dois jogadores que são de extrema qualidade. Mas eu também preciso entender, prestem atenção, de que Breno Bidon provavelmente não jogue o segundo semestre no Corinthians. E aí você precisa de um meia armador. O Memphis pode fazer essa função? Pode. Você pode jogar sem meia, só com volantes, Matheus Pereira, Ranieri, André, construindo o jogo, e depois pontas e um 9? Pode.
Mas se você tem um Lingard, que é um cara que ocupa esse espaço intermediário, esse engante que os argentinos chamam, né, entre o meio e o ataque, ou um cara que pode ser um parceiro do Yuri, um parceiro do Memphis, um cara aberto pela ponta se somando ao ataque, cara, eu acho espetacular. Não vou negar pra vocês, me empolguei. Não tô achando que vai ser um Ronaldo fenômeno, não é isso. Mas tô achando que é um cara que pode ajudar e muito. Esses caras, com o nível que eles têm lá fora, e mostraram há não muito tempo, eles chegam no Brasil. Meu irmão, você não pode abrir mão de um cara desses. Até porque sabemos que ele está vindo numa condição adequada à realidade do clube. O Corinthians não está fazendo loucura por ele, não está pagando 2 milhões de salário, sequer 1 milhão de salário para ter o Lingard por aqui. Então, não vale a pena arriscar? Contrato até dezembro só? Claro que vale. Olha, eu vou dizer para vocês, achei sensacional o movimento. Porque é isso, você não tem dinheiro para contratar, você está com carências estabelecidas, você tem uma necessidade de compor elenco, porque tem muito jogador que daqui a pouco, gente, machucou pouca gente, tá? Até aqui, pouca gente machucou pelo que a gente esperava. A tendência é que mais jogadores se lesionem. E não tô zicando, não. Tô olhando para a realidade de um calendário absurdo em 2026, que não vai ter como fugir. Então, a tendência é que você precise de mais gente. Então, quando chega mais um cara ali para o setor, ótimo. Eu achei sensacional. Eu achei maravilhoso. Porque a gente precisa também entender que ou o André ou o Bidon vão embora, e aí você precisa ter já uma programação, um planejamento para compor esse elenco que já é curto, que já sofreu com o transfer ban no passado, que já precisou ir ao mercado sem dinheiro esse ano, e aí você tem uma oportunidade de contratar o Lingard, ex-Manchester United, o Lingard. Não dá para você cogitar, não conversar. E se ele entrar nos moldes daquilo que você pode pagar, não tem discussão, gente. Não tem discussão. Bora lá, Fiel. Acabamos de ver um trecho do Chico aqui. E o que ele pode pagar e o que ele quer receber do Corinthians é 100 mil euros, desculpa. O que dá 600 mil reais por mês, tá? Essa é a pedida do jogador. É lógico, ele viria sem custo pro Corinthians, né? Então seria mais a base salarial mesmo, que ele tá pedindo 600 mil, contrato até o final do ano. E aí, responde pra mim aqui nos comentários. Você acha que faz sentido trazer esse jogador pro Corinthians? Você acha que um jogador de 32 anos, né, vai render? Acha que vai dar certo? Cara, eu acredito que vai. Baita oportunidade, um jogador rodado, de Europa, tem uma baita bagagem, né, tá jogando atualmente, ou seja, chega pra jogar, diferentemente do Zaca, né, do Vitinho, de quando o Corinthians contratou, né, chegaram e precisaram de tempo. Ele não, né, segundo as informações, ele está jogando, está apto, vai chegar, vestir o manto do Coringão e vai pro jogo, meu irmão. E vai pro jogo resolver o que precisa resolver. Agora sim, o que eu vejo, parte da mídia falando, é que o cara vai chegar pra resolver, tá ligado? Não, ele não vai chegar pra resolver nada, sabe? É um jogador que vai chegar e vai ajudar o elenco do Corinthians. Pode ser que ele chegue pra resolver? Pode ser que ele chegue e resolva tudo, cara. Mas olhando por uma perspectiva boa, é um cara que vai chegar e vai ajudar muito o elenco do Corinthians. Ele é um meio atacante ali, né? A gente viu nos lances, pega a bola do meio, vem trazendo. Não deve ter mais tanta a intensidade que tinha, né, de jogando nos lances do Manchester United, mas é um cara que vai chegar e vai representar, né? Ainda mais pela oportunidade de mercado que o Corinthians tem, né, diante para fazer essa contratação agora com esse nome, né? Então, basicamente é isso. Você concorda com ele? Né, o que não dá é pra ficar fritando o cara. Eu já vi jornalista aí falando assim, é o novo Igor Coronado. Cara, sacanagem falar isso. Sabe, deixa o cara chegar, dá o benefício da dúvida pro cara. Deixa o cara chegar, deixa o cara jogar, aí o cara joga, aí beleza, você fala o que você quiser, né? Mas antes disso não dá, mano. A maioria da mídia é anti-corintiana e já fica criando esses zunzuzu, tudo dor de cotovelo. Isso daí, né? Mas vamos esperar, né, a finalização, né, dos trâmites, tá fechando já a janela, mas acredito que vai dar tudo certo, né? E aí vai ficar bom pro Corinthians mais essa contratação para reforçar o elenco, que a temporada é grande, tem muitas competições. Pessoal, se você chegou até aqui, curtiu as informações do vídeo, né, que a gente acabou de reagir aí, se inscreva aqui no canal, Bora Lá Fiel. A gente iniciou o projeto faz pouco tempo, já estamos com mais de 3 mil inscritos. Poxa, muito bom, cara, né? Não faz nem 15 dias que a gente iniciou o projeto, 3 mil inscritos. Isso aqui mostra que o canal aqui tem um compromisso com a verdade, a gente respeita o seu tempo. Então, se você puder e quiser também se inscrever, deixar um like,
ajuda muito, tá bom? Durante o vídeo eu nem peço inscrição, né? Mas se você chegou até aqui e quiser dar essa moral pra nós, vai ajudar pra caramba. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, então vamos que vamos. Logo mais eu volto com mais notícias do Corinthians aí pra gente fazer a reação juntos, tá certo? Então é isso, forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e já sabe, né? Vai, Corinthians!